cara foi processado, estava sendo processado, inquérito aberto, porque ele desviou o curso de um rio. O advogado, para justificar, falou o seguinte: não, doutor, veja, era um período de extrema seca, eu precisava regar a minha horta, dessedentar os meus animais, etc. Tal. Sem saber que cometer esse tipo de crime em seca é um agravante. Vamos começar mais um bate-papo jurídico. Eu já estou aqui com o doutor Luiz Carlos Vasconcelos e o assunto do dia são os crimes ambientais, direito penal ambiental, enfim, tudo que você precisa saber dessa matéria. Se é a sua primeira vez nesse canal, já se inscreve, deixa o seu like e compartilha esse vídeo para que ele alcance mais pessoas. Doutor Luiz, para quem não te conhece, se apresenta, por favor. Ok, eu sou advogado já há quase 40 anos, quase 38 anos, e me especializei em direito penal ambiental. Trabalhei em vários escritórios boutique especializados em direito ambiental. E hoje eu sou advogado e consultor ambiental na área criminal. Legal. E quando a gente fala, então, de direito ambiental, crime ambiental, como é que funciona assim? Qual que é a definição deles, a abrangência? Como é que funciona esse espectro? O direito penal ambiental ele surgiu assim diante de uma necessidade de se congregar várias condutas que eram tipificadas, ora como crimes, ora como infrações ambientais, administrativas e tal. E havia uma necessidade, nos anos 80, diante do desenvolvimento, é preciso apenar, é preciso perseguir essas pessoas que estavam, de certa forma, dilapidando os bens ambientais, né? Sim. Então, nesse contexto, veio a Lei 9.605, de 98, que juntou todas as infrações ambientais, que eram administrativas, e pegou outras leis esparsas e colocou num documento só, num diploma só, né? Legal. Então, antes era tudo espalhadinho, Sim, com tipos aqui, tipos sim, ali. tipo, crimes contra a fauna, tinha lá uma lei. Crimes contra crimes de água, crimes contra rios, era outra lei. Então era difícil você ter uma ideia de perseguir aqueles dilapidadores, né, do meio ambiente. Sim. Então, isso foi uma necessidade que veio assim a partir da própria sociedade. Olha, nós precisamos cuidar do meio ambiente, só que precisa de um instrumento, porque já tinha ação civil pública, né? Já tinha a Lei 6938 que cuida também de crimes, não de crime, mas de danos ambientais, etc. Tal. Mas precisava uma resposta penal, que ela é mais... A resposta penal ela é mais assim incisiva, né? Sim, sim. E nesse caso, né, o senhor falou, né, infração administrativa e tal, não sei o que lá. O que diferencia, então, uma infração administrativa de um crime ambiental, propriamente dito? A infração administrativa, o direito administrativo ambiental, ele pune assim a conduta, o mero fato de você se conduzir contra a legislação, né, já é um tipo infracional. Sim. Então, claro, tem que estar previsto, né, tem que ter tá previsto em lei, etc. Tal. Então, o mero fato de você, por exemplo, pescar em lugar proibido, por si só ali já é uma infração. Então, você tem uma multa você aplicava ali na hora, ali, como se fosse uma infração de trânsito. Sim, sim. Né? Então, assim, o crime tem uma abrangência mais específica, assim, você vai ver a conduta, se ela está prevista no Código, na Lei de Crimes Ambientais, né? E aí tem a pena, seja pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, né? Aí tem um processo que vai correr, etc. Tal. Direito administrativo e direito penal, eles andam assim de juntos, mãos dadas.
são primos. Sim. Né? Os princípios que valem um, valem o outro. Por exemplo, a responsabilidade penal ela é subjetiva. Sim. E hoje já está configurado que a responsabilidade administrativa também é subjetiva. Né? Então, tem princípios do direito penal que são adotados pelo princípio administrativo, pelo direito administrativo, de modo que eles andam assim de mão junto. Primeiro, assim, administrativamente, a multa. Se essa infração estiver prevista na lei de crimes ambientais, vai também correr. E quando há um dano, uma conduta de dano, abre-se aquilo que o professor Edson Milaré chama de tríplice reação ao dano ambiental. Então, 3 sendas se abrem: administrativa, civil e penal. Então, por uma ação, o sujeito pode responder em 3 searas diferentes. Em 3 processos. 3 processos diferentes. Legal. Né? É muito complicado até para o advogado que atua nessa área, né? Vamos falar do papel, então, do advogado, doutor? Porque daí, olha só, né? O senhor falou que um único ato pode ensejar a abertura de 3 procedimentos: um processo administrativo, um processo civil de reparação e um processo criminal, né? Como é que é a preparação do advogado? Porque ele tem que atuar com muita coisa aí. Bom, a preparação do advogado, assim, o que eu entendo, assim, ela diz respeito a qualquer outra seara do direito. O advogado tem que estar preparado, conhecedor do assunto em que ele está militando. Né? No caso do ambiental, é um pouco mais específico, porque existem as ciências ambientais. O direito ambiental, ele anda muito junto, assim, ele depende muito de perícias técnicas, das ciências da natureza, né? Então, você tem certas especificidades que, até um certo ponto, o advogado deve conhecer. Outros você tem que deixar para os peritos. Então, o advogado ambiental, principalmente assim, na área criminal, ele tem de estar sempre assessorado, quando possível, né, de um assistente técnico, porque muitas vezes você precisa analisar lá a contaminação de um solo. Se você não for um geólogo, se você não for um químico, você não consegue. Aí você precisa pedir para o técnico te ajudar. É como alguém mexe com direito financeiro, direito penal econômico, né, direito tributário. O advogado, muitas vezes, não conhece a legislação tributária ou não conhece a balancete, como funciona o balancete, uma coisa assim. Ele precisa ter Ele precisa um parecer contábil nesse caso. Parecer contábil. Sim, sim. Né? Aí o cara vai dizer assim, tá, aí o advogado faz isso. Agora, assim, eu tenho por assim, base, por princípio, sempre estar assim, estudando, né, sempre lendo. Eu tenho uma biblioteca assim que é gigantesca sobre todos os assuntos, biologia, tal. Assim, eu vou ler, claro, não fico lendo assim toda hora, mas assim, quando eu preciso, assim que eu tenho, né? E porque assim, e a advocacia, né? Vamos dizer para você, o advogado, quando o cara se forma, ele assume um compromisso com o infinito. Sim. Você não para de estudar, né? Então, eu tenho casos assim, desde questão de lixão perto de aeroportos, poluição plástica, contaminação do solo, contaminação do ar, desmatamento, tipo de planta, tipos de vegetação. Você tem que ter uma noção básica. A partir de tal momento, você precisa procurar um agrônomo, precisa procurar um engenheiro um topógrafo, alguma coisa assim, né, para entender aqueles mapas. Assim. Porque o Ministério Público ele é muito bem preparado. Sim, sim. E tem um corpo técnico interessante também. O Ministério Público ele é bem preparado. Assim, bem mais do que assim, os advogados e os juízes, inclusive. Sim. Né? Então, é preciso diminuir
essa lacuna, essa diferença. né? E o senhor falou na sua apresentação que o senhor trabalha com consultoria e tal. Como é que é essa parte preventiva, né? Porque eu acredito que hoje uma preocupação gigante, principalmente das empresas, é o trabalho preventivo, de evitar que as coisas aconteçam, né? E se acontecerem, mitigar o impacto disso daí, Sim. né? Como é que é o trabalho do advogado, então, nessa fase prévia aí no preventivo? Assim, claro, é quase que um compliance ambiental, né? Quase isso. Existe um instrumento chamado due diligence, Certo. né? Que assim O inglês tá bom, porque eu não consigo falar, não. due diligence. É um apanhado geral. Uma empresa quer abrir uma filial, quer abrir um lugar ali, uma fábrica, uma unidade, ela precisa conhecer quais são as regras ambientais do local, se tem restrição ambiental, se não tem, o que pode ser feito e tal. Então, de acordo com esse perfil, o advogado vai coletar todas as informações. Olha, vai mexer com o quê? Vai mexer com... Tem detrito? Vai ter efluente, etc. Tal. Então, tem que ver a legislação aplicável, né? E fazer essa due diligence para ver se a empresa pode se instalar lá, inclusive, né? Conseguir a licença ambiental por si só não é garantia de que ela está legal, ou não? Nem sempre, né? Porque você tendo a licença, em alguns casos, você precisa pegar outros tipos de autorizações, né? E tem que cumprir, às vezes, certas exigências técnicas. Aliás, nas licenças ambientais sempre tem uma parte que se chama de exigências técnicas, né? Então, você tem que fazer isso, você tem que fazer uma verificação semestral disso, etc. Tal, tem que coletar os resíduos dessa forma, etc. Tal. E se você não fizer isso, você incide num tipo penal, né, o artigo 60. Às vezes você tem a autorização para instalar um loteamento, né, um licenciamento ambiental bonitinho e tal. Agora, para suprimir as árvores, para fazer os lotes, aí precisa de uma autorização, né? E muitas vezes pode acontecer que às vezes não é nem do mesmo órgão Sim. licenciador, né? Legal. E quando a gente fala de crime, doutor, existe uma apuração, um inquérito, algo que antecede o processo penal, né, o processo criminal em si, né? Como é que é a defesa das pessoas, então, nessa fase prévia? Porque eu imagino assim, que seria interessante que a gente conseguisse liquidar a fatura ali, né, dentro do inquérito, né, para não chegar a virar um processo judicial. Como é que é a atuação do advogado? Como é que o senhor vê essa parte prévia aí? Não difere muito, né, assim, dos outros advogados que militam nessa área criminal. Naturalmente, você tem que acompanhar o seu cliente, né, assim, tiver que uma oitiva na delegacia, etc., tomar ciência do que está acontecendo realmente, né? Às vezes o cliente chega para você e fala assim, doutor, eu tenho essa notificação para aparecer na delegacia, né? Então, compre o advogado ir antes, né, pedir para ter vista aos autos para ver o que é, do que se trata, até para falar para o cliente, se ele não souber, né? Na maioria das vezes ele sabe o que ele fez, mas ele quer saber até que ponto o pessoal sabe. Sim. Então, você acompanha o cliente e tenta ver qual é a melhor estratégia no sentido assim, de ou mitigar a imputação, né, ou afastar, assim. Não precisa falar na hora ali, mas você precisa estudar. Porque, às vezes, já vi casos assim, de advogados que não são não mexem com crime ambiental. Sim, não está acostumado. Não está acostumado. Então, aconteceu um caso de o cara foi processado, estava sendo processado, um inquérito aberto, porque ele desviou
o curso de um rio, Sim. né? Eles viam um curso de rio, então ele estava sendo indiciado, etc. Tal. E o advogado, para justificar, falou o seguinte: não, doutor, veja, era um período de extrema seca, eu precisava regar a minha horta, dessedentar os meus animais, etc. Tal. Sem saber que cometer esse tipo de crime em seca é um agravante. Ele piora a situação do... Né? Ele quis justificar, assim tipo, eu fiz isso, né, porque eu Ao invés de defender, ele estava piorando a estava condição. piorando a situação. Sim, Né? entendi. Então, por quê? Faltou leitura, faltou verificar, precisa conhecer. Não precisa... Trocar uma ideia com o advogado que está acostumado, né? Sim. Fazer uma parceria, eventualmente. Sim. Eu recebo muita pedido de consultoria de escritórios de advocacia que não militam nessa área. Né? Ou eles são ambientais, tem um grupo ambiental ou tem um grupo criminal. Mas criminal ambiental é difícil. Então, eu tenho 3 ou 4 escritórios para quem eu presto esse tipo de consultoria. Eles me mandam os autos, eu analiso, faço um parecer. Nem é um parecer, um memorando, ou então uma opinião legal. Pode acontecer isso, tal, né? Porque, felizmente, os tipos penais ambientais, quase todos permitem a suspensão condicional do processo ou a transação penal. Devido à pena, às penas dadas, né? Então, isso facilita. Às vezes tem um caso lá que é uma suspensão condicional do processo, mas você fala assim, não, olha, não é esse tipo penal, é esse aqui. Aí você consegue uma transação penal, que é bem mais branda, né? Que tem repercussões bem mais leves. Sim. E falando sobre transação, a gente já teve a oportunidade aqui no podcast de gravar com o Dr. Fábio, que é do Ministério Público, né? E a gente falou sobre ação civil pública na área, né, ambiental e patrimônio histórico-cultural, né? Em cima disso daí, como é que o senhor, como advogado, né, do outro lado da corda, né, vê a questão dos TAC, do termo de ajuste de conduta, que são propostos pelo MP, ou até a ação civil pública em linhas gerais? Como é que o senhor vê isso daí? Bom, eu não tenho assim muita... Ao contrário do Dr. Fábio, né? Eu sou a favor do TAC, porque ele disse que ele não gosta. Ele não gosta muito. Ele não gosta muito, né? Veja, o TAC representa uma oportunidade de se tentar recuperar o meio ambiente, porque a finalidade principal do direito ambiental, né, civil, penal ou administrativo, é recuperar o dano, recuperar a natureza. Sim. Né? Não é prender, não adianta nada, o cara lá desmatou, vai ficar 3 anos preso. Vai adiantar alguma coisa para o meio ambiente? Não vai adiantar. Né? No caso da ação civil pública, às vezes é importante. Ele mencionou que às vezes o pessoal fica lá 12 anos, 14 anos não resolve, então ele precisa mesmo perder e tal. Mas é assim um pouco radical, penso eu. Eu acho que sempre tem que dar uma chance, tem que pensar no meio ambiente. Sim. Tem que pensar no meio ambiente. Né? Ainda que haja pessoas de má fé assim, que queiram ludibriar, né? O direito, queiram ludibriar o Ministério Público e tal, mas é preciso pensar no bem maior. Essa conciliação tardia o senhor vê com bons olhos? Então. Sim, eu não vejo nenhum problema, mesmo porque hoje em dia o direito consensual está em voga. Muitas empresas agora estão contratando profissionais de mediação. Sim. Né? A mediação está sendo, a mediação ambiental, já tem, administrativamente falando, quando você toma uma autuação ambiental, é possível que você fazer um acordo, né? Pagar menos a multa, fazer isso, fazer um TCRA, que é o termo de termo de recuperação de área degradada. Sim. Né? Então, eu vejo com bons olhos. No direito penal, a mesma coisa. No direito penal tem a transação penal, que vem da Lei 9.099, né? A transação penal, crimes apenados até 1 ano, há uma transação penal. Transação é uma negociação, ou seja, assim, não vai ter processo. Olha, você foi chamado, você
lá praticou uma conduta ali cuja pena é menor do que 2 anos. Menor do que 2 anos. Sim. Então, vamos fazer o seguinte, você vai recuperar, se possível, a lei diz se possível, recuperar o dano, né, repor o que foi assim e tal, e pagar uma multa, uma cesta básica, uma prestação pecuniária para alguém, né, alguma coisa assim e tal. Você fazendo isso, arquiva-se o inquérito, arquiva-se o procedimento, essa questão não vai para os seus antecedentes, você não perde a primariedade, não vai figurar nos seus antecedentes, você pode tirar um passaporte, você pode fazer qualquer coisa, não vai figurar, né? E tem a suspensão condicional do processo. Sim. Tem esses acordos de não persecução, então. Tem, o acordo de não persecução, ele é um deles, é um outro deles, né? A suspensão condicional do processo, ela cabe nos crimes ambientais que tenham pena mínima de 1 ano. E o cidadão vai lá e fica assinando a carteirinha. O cara cumpre o que cumpre assim as suas determinações, tem que mitigar. Em ambiental, sempre tem que recuperar o dano, quando possível. Sine qua non. Quando possível. Por exemplo, o cara foi lá processado por emissão de gases e tal. Não tem como recuperar isso. Sim, então, vai ser feita uma outra exigência, né? Ele cumprindo a exigência, ele comparecendo mensalmente ou bimensalmente ao fórum para assinar, ao final de 2 anos, o processo extinto, sem antecedentes, etc. Tal. Se for um crime que é possível fazer a recuperação, um desmatamento, por exemplo, né? Então, ele tem que apresentar um projeto, tem que cumprir, né? E os autos ficam suspensos de 2 a 4 anos. Passado esse tempo, é feita uma perícia, cumpriu. Então, não deu certo, continua, tem mais 4 anos. Então, pode chegar até 14 anos. Meu Deus. E como é que você vê essa questão da valoração da prova técnica, doutor? Porque, assim, eu milito na área previdenciária. Então, a gente tem uma birra em ações de incapacidade laboral em que todo o conjunto probatório aponta para uma invalidez, enfim, uma situação um pouco mais severa, e nem sempre o laudo pericial judicial ele vem a nosso favor. É normal, né? Que haja divergência técnica entre o médico que acompanha o cidadão a vida toda e acompanha a lesão dele e o cara que está analisando viu ele, né? Acabou de conhecer e tem que emitir um parecer, né? Só que, assim, invariavelmente, 95%, para não falar 100% dos casos, a gente acaba perdendo porque o juiz acaba acompanhando o laudo pericial, né? Essa realidade também acontece dentro dos processos criminais, ambientais, como é que é isso daí? Sim, talvez não seja tão recorrente assim como é na sua área, né? Mas muitas vezes assim, o laudo ambiental ele vem inconclusivo. Sim. Né? Há o dano, mas não há mensuração. Porque nos crimes ambientais, o laudo de constatação ele precisa mostrar, né, o que foi danificado, a maior quantidade de informação possível e quantificar o valor do dano, o que é complicado. Como que você vai quantificar o valor de uma árvore cortada, né? Sim. O impacto, né? Tem esses problemas. Então, isso aí, fazem uma fórmula assim, mas às vezes não funciona, né? Às vezes vem uma fórmula, vem coisas astronômicas, né? Vem astronômicas. Agora, no direito ambiental, é o seguinte, na maioria das vezes, como tem no crime também, nos crimes, se chamam de crime normais, né? Os crimes materiais. E o Código de Processo Penal diz, quando o crime é material ou deixa vestígio, quando é possível detectar que houve um dano ali, tem que ter a perícia técnica, a perícia técnica... Obrigatória. E, veja, a ausência da perícia técnica não supre nem a confissão do réu. Nossa.
Quer dizer, desculpe, a confissão do réu não supre a ausência Sim. do... Então, se o confessor... Não, fui eu que desmatei e tal, tal. Se não tiver o laudo de constatação ou laudo pericial que mostre a materialidade do fato, a ação é natimorta, né? E em cima disso daí, né, como é que é o peso, então, dessas outras provas, né, de depoimento pessoal, de depoimento de testemunha? Como é que o judiciário tem entendido, então, a análise? Porque, assim, do que o senhor me falou, a perícia tem um peso substancioso, né, para a decisão. Esses outros elementos de prova, eles são levados em consideração? Como é que é isso? São. Toda a prova no processo penal, ela é analisada assim em conjunto. Então, a primeira coisa que o juiz vê é ver qual é a prova que está discrepando do conjunto, né? Sim. Então, ele já, na maioria das vezes, elimina-se. Olha, o depoimento da testemunha, ele está solitário, ele está na contramão do que tenha o laudo pericial, tem as outras testemunhas, etc. Tal, então, ele vai ignorar. Agora, o laudo pericial ali tem um peso muito grande. Assim, é difícil. Muitas vezes, não é raro acontecer, tá? O próprio juiz entende que, olha, o laudo está inconclusivo, não dá para dizer. Não dá para dizer se aquele dano foi causado pelo agente, porque muitas vezes o que acontece, né? Lembrando aqui, o cara está sendo processado por desmatamento, mas ele comprou a área assim já desmatada. Já veio. É? Já veio do antigo dono. Já veio do antigo dono. Sim. Então, criminalmente falando, ele não pode ser processado, porque a responsabilidade penal ela é subjetiva. Ele recebe a responsabilidade de reparação, né? Porque vem com o bem ali? Não, na verdade, é o seguinte. Quando a pessoa compra um bem já assim, desse tipo de... Tá, com um passivo ambiental, né? Se ele for instado a recuperar, aí ele tem que recuperar. Civil, aí é uma ação civil. Na área civil, só. Área civil. Né? Então, ele não responde pelo crime. Por crime, não. Porque a ação civil pública, ela quer a reparação e a indenização pelo dano. Sim. A ação civil pública é dinheiro. Né? Quer dinheiro. Então, você não pode se furtar a fazer isso, porque, olha, claro, não é toda a área assim, que você pode ser obrigado a fazer, né? Só aquelas áreas que têm uma proteção legal, né? Então, uma APP, né? uma reserva florestal, assim. Então, aí sim, aí essa obrigação legal que está, você tem que cumprir, né? Então, bem... mal interpretada essa questão do próprio terreno. Não, você comprou, você tem que... Não é assim. Né? Não é obrigatório assim. Agora, você tem que ser instado a. Legal. Se você for vender, o comprador vai falar assim, escuta, isso aqui você precisa arrumar, senão eu não compro. Tá certo. E com relação à fiscalização, né? Porque quando a gente está falando de crime, principalmente na área ambiental, ele normalmente, imagino eu, né, que é o conhecimento comum, que isso vem por conta de fiscalização de algum órgão ambiental, seja na esfera municipal, estadual, até federal, né? A gente sabe que o meio ambiente ele é protegido por vários órgãos, tem até algumas sobreposições ali, né? Como é que você vê, então, a atividade de fiscalização com o passar dos anos, com o avanço de tecnologia? O Estado tem atuado de forma mais incisiva? Ou o investimento não está tão grande e a fiscalização também é boa? Como é que é isso, em linhas gerais? Está bem desenvolvida. Hoje usam-se satélites, né? Você, por exemplo, você está sendo processado por um desmatamento, né? Hoje a Polícia Militar, a própria Polícia Militar aqui de São Paulo, ela tem acesso a imagens de satélite, imagens aéreas, ao longo dos tempos. Assim, em 2000 era assim, em 2001 está assim, em 2002, ele pode mostrar
e pode constatar se naquela ocasião em que o proprietário adquiriu o terreno, ela já estava ou não desmatada, degradada. Né? Isso é possível. É claro que a fiscalização, assim, para termos físicos, é mais difícil. Claro, o Brasil é enorme, né? É uma das críticas, assim, é uma das mazelas do direito penal ambiental ou do direito ambiental, é a dificuldade de fiscalização, porque, no mais das vezes, é uma denúncia que chega por telefone ou por carta, uma coisa assim, que vai lá, vão ver e tal, né? E não é assim... Tem casos assim que a pessoa fala assim, doutor, mas eu tenho isso, eu faço isso há mais de 10 anos. Pois é, mas faz há 10 anos, mas era crime. Faz 10 anos que está cometendo crime. Né? Mas sim, só agora que me pegaram. Sentido. Só agora que me pegaram assim, não é, pois é. Um momento a casa ia cair. Então não. Então, em alguns estados a coisa é bem mais rápida. Sim. Mas assim, Minas Gerais ela é um estado assim, que tem uma fiscalização assim, muito boa. Sim. Né? E funciona assim, e dura. A legislação dura. Né? E em cima de outra coisa, né, que eu lembrei agora, doutor, é a questão assim da opinião pública. A gente sabe que no direito penal, em linhas gerais, tem aqueles crimes de grande repercussão, né, falando assim de homicídios, né, veiculados na mídia, e alguns casos ambientais também tomam repercussão. Você acredita que esses casos midiáticos, casos com pressão internacional, né, desmatamento da Amazônia, que ganham os holofotes, acaba dificultando o trabalho da defesa? Como é que você vê isso? Sim, como em qualquer outra coisa. Porque geralmente sempre a notícia é vinculada com um viés. Sim. Né? E quando se trata de meio ambiente, então há sempre um viés pró-ambiente, não querem saber. Então, eu me lembro, então, aqui no Castão do Brumadinho e Mariana, eu fui contatado por 2 jornais para dizer, escuta, quais são as penas que os dirigentes vão ter, né? Porque o crime ambiental é tanto a empresa quanto os dirigentes, né? Falei assim, olha, isso é muito cedo dizer, né? É muito cedo dizer porque é preciso ver a vinculação psicológica, né? Ver a vinculação entre o dirigente e o dano, que o fato de ser presidente não quer dizer que ele seja responsável. Sim. Né? Tem de ver se houve culpa, se houve uma negligência, tal. Então, em crime, tem que especificar, tem que ver bem. E, de fato, parece que, em termos criminais, a primeira notícia que eu tinha era assim, que alguns dirigentes tinham sido exonerados dessa culpa. Sim, sim. Né? Porque eles não adianta nada. O diretor financeiro não tem nada a ver com o fato da empresa ter jogado óleo no rio. Né? Então, claro, cria essa ideia, né, de que os poderosos, os dirigentes, mas não é. A gente vai pela dogmática penal. Né? Sim. Dogmática penal que foi mudada com a Lei 9.605 ao inserir as pessoas jurídicas como responsáveis criminalmente, porque o crime é um ato pessoal, ato humano. Sim. Exige vontade, existe dolo, né? Vontade livre e consciente de cometer o crime, ou existe a culpa, a negligência, a imperícia, né? Então, imprudência. Mas aí veio essa lei, no começo, né, os advogados conseguiam trancar as ações assim, porque, olha, não funciona isso. Não faz sentido. Não faz sentido, porque está ofendendo a dogmática. A lei brasileira baseou-se na lei francesa, que prevê a responsabilidade penal das pessoas jurídicas, em alguns casos, mas teve uma lei anterior, preparando-se, mudando tudo. No Brasil não teve, foi direto assim. Vamos que isso é legal, põe isso. Né? Agora, apesar da gritaria dos juristas e tal, hoje aceita-se que a pessoa jurídica
possa ser Agente de crime. agente de crime, porque passa, não, a pessoa jurídica é reunião das vontades, não sei o que lá. Então, é uma responsabilidade por ricochete, que eles chamam. Tá? Então, por ricochete. Em cima do que você está falando, né? Então, assim, crimes ambientais, assim, que a gente toma conhecimento, envolvem empresas, né? Então, o senhor citou o exemplo ali da Vale, né? E como é que faz para a gente delimitar, então, a vontade de cada agente, de que forma que cada um contribuiu para aquele fato danoso, para que ele tenha, então, seja punido adequadamente? Isso que eu falei. Tem que ver entre a atuação do dirigente e o fato se há um liame, né? O artigo 2º da Lei de Crimes Ambientais fala assim, serão processados administrativamente, civilmente, penalmente, as empresas, seus diretores, vai todo mundo, diretores, gestores, peritos, colaboradores, tal, que cometerem o crime e tal. Então, é preciso primeiro ver assim, se a pessoa tem algum liame na sua atuação, se houve uma determinação da pessoa. Isso é o primeiro, porque ali diz, se o impacto for dado, for cometido, né, decorrente de uma decisão do diretor ou de um board, assim, né, então ela vai ser responsabilizada. Porque o que acontece? No começo, assim, o cara é o presidente. Um caso assim que é bem paradigmático. A Petrobras teve na Petrobras há muito tempo atrás, teve um vazamento de óleo no Paraná. Sim, vazamento no Paraná muito grande e tal. E o Ministério Público denunciou o presidente da Petrobras, que fica em Brasília, e o vice-presidente, mais um diretores, tal. Disse, olha, eles são responsáveis por isso aqui, porque eles são os presidentes, eles são tal. E foi um caso muito, assim, muito comentado, muito discutido, e chegou até o STF. Foi até o ministro Gilmar Mendes, que deu um acórdão gigantesco. Ele falou assim, olha, o presidente que está lá, ele tem, entre ele e lá, o fato lá, há vários níveis, né, de hierarquia para chegar. Ele não tem nada a ver com isso. Ele não tem liame psicológico. Ele não só façam isso. A não ser que houvesse uma ordem dele assim, não façam essa verificação, né, porque é muito caro, etc. Tal. Aí sim, aí haveria uma... Mas ele não estava sabendo. Sim. Ele está nas decisões mais estratégicas. Sim, né? Ele está lá no outro. Assim. Então, ele está conversando com o presidente se vai aumentar ou não vai baixar o preço da gasolina. Então, era muito comum você, na delegacia, as pessoas chamam o presidente. Chama o presidente, o diretor, tal. Eu falo assim, olha, posso levar o gerente ambiental? Por quê? Não, porque é ele que entende, ele que mexe com isso. Ele vai explicar. O presidente não sabe nada disso. Vai chegar aqui e vai falar, não sei, desconheço. Tal, Cada macaco no seu galho, né? Sim, sim. Então, tem assim, se a ação, se o dano ocorre por um acidente, tá? A empresa não responde. Sim. Não responde. Claro, o acidente tem que ter, sim, tem que ser acidente mesmo. Assim, caso fortuito. Não pode ser um acidente porque o diretor resolveu não trocar a válvula porque era muito caro, deixa lá durar mais um ano. Assim. Aí dá um problema na válvula, dá um tal, né? Mas, assim, se for um acidente, porque a lei diz, o dano tem que vir de uma decisão do diretor, etc. Tal, né? E então ninguém decide ter um acidente, mesmo porque o acidente ele traz muito prejuízo para a empresa. E a lei diz, a decisão tem que ser em prol o benefício da empresa, o interesse da empresa. Ninguém vai ter um acidente para ter um benefício. Não tem benefício no acidente, né?
É assim, tem vários casos interessantes, né, vários tipos penais. A lei 9.605, ela foi muito criticada. Sim. Tem até um artigo do Miguel Reale Júnior, Famoso. Miguel Reale Júnior, quando saiu a lei crimes ambientais, ele publicou um artigo chamado A Lei Hedionda dos Crimes Ambientais. Ele dizendo assim as mazelas, os erros dos cometimentos, porque foi feito tudo com aquela emoção, com aquele vamos defender o meio ambiente, Sim, né? sim. Alguns dizem até que se a lei não fosse feita por ambientalistas, mas por juristas, a lei teria sido muito melhor, né? Mas a lei foi feita, parece que foi feita por ambientalistas. Então o professor Reale falou de assim, olha, por exemplo, aqui maltratar plantas assim, em lugares públicos e tal, crime e tal. Né? Então, Sim. começa a maltratar, já não sabe o que é maltratar. Né? Já começa essa... E aí põe, se o fato for culposo, é danificar ou matar, ou maltratar, etc. Tal. Se o fato for culposo, a pena é tal. Só que o crime de dano, ele, tradicionalmente, ele não admite culpa. Sim. O crime de dano é sempre doloso. Tanto é que quando você bate o carro, assim, um acidente de trânsito, você não é processado criminalmente pelo dano. Você pode ser processado pelo ferimento, mas pelo dano do carro, não, civilmente. Né? E a lei trouxe o dano culposo. Assim, você mata sem querer, né? Você está andando de bicicleta num parque. É uma jabuticaba, né? Não, sim, você está andando de bicicleta num parque, você perde equilíbrio, cai em cima de uma roseira, você cometeu um crime ambiental. Né? E ele fala em vários casos assim, dessas falta de técnica, né? Que foi utilizada na confecção da Lei 9.605. Então, vale a pena. É um artigo que foi publicado no próprio dia da promulgação da lei, 6 de junho de 98. Põe na internet e você procura Miguel Reale Júnior, a hedionda da Lei dos Crimes Ambientais. É muito interessante ler, porque ele foi um relator, assim, ele trabalhou, ele falou assim, olha, eu li e fiquei abismado, não é nada disso. Sim, né? Vamos lá, doutor. A gente tinha combinado de ficar meia horinha, mas a aula estava tão bom que eu me estendi muito além do tempo. Eu agradeço demais o senhor ter vindo. Participação especial, né? O senhor que reside hoje na Holanda, né? Então, fez a ponte aérea para poder estar aqui, né? Fica o meu sincero agradecimento e eu vou abrir o microfone para o senhor se despedir. Ok, eu que agradeço a oportunidade. Né? Espero que os seus seguidores tenham gostado. Né? Eu tentei falar assim, dentro desse exíguo espaço, o que achei mais interessante, o que você também achou mais... As suas perguntas eram mais pertinentes. Né? Sim. Então, é isso aí. Eu agradeço. Legal. Então é isso, por hoje é só. Siga as nossas redes sociais, acompanhe o nosso trabalho, se inscreve neste canal e até o próximo episódio.